Queridos irmãos, queridas irmãs, quando escutamos no Evangelho e em vários trechos, nos 4 Evangelhos podemos encontrar Jesus dizendo, mas bem exortando, que os seus não tenham medo. Fala comigo e com você. Nos exorta a que não tenhamos medo. E hoje, em concreto, quando Jesus diz isso aos seus discípulos, e como eu disse, fala comigo e com você também, a razão pela qual ele nos insiste a que não nos deixemos amedrontar por nenhuma realidade é o fato de que Deus Pai cuida de modo providencial de cada um de nós. E Jesus insiste justamente dizendo que até mesmo os pardais, que era um pássaro cujo valor era irrisório, que se vendem por uma quantia irrisória, que nem sequer esses pardais estão desprovidos do cuidado, da providência de Deus. E, portanto, com muito mais razão, Deus cuida dos seus filhos e filhas. Isso é, queridos irmãos, queridas irmãs, um convite explícito para que nós confiemos em Deus. E confiemos em Deus como um filho verdadeiramente confia no seu pai, que ele sabe que o ama e que quer o seu bem. Mas ainda, olhando para a primeira leitura, na qual São Paulo, na carta aos Efésios, estamos no início da carta aos Efésios, no capítulo 1 ainda, na introdução dessa carta, que é uma carta belíssima, e aliás a introdução dela vale a pena ler inteirinha, porque é um verdadeiro tratado de teologia sobre a vocação cristã. E uma das coisas que São Paulo fala, e que há de se entender bem, evidentemente, é da predestinação. Evidentemente, não fala aqui de predestinação no sentido vulgar da palavra, ou seja, que todos nós temos já um destino escrito e que, portanto, não existe verdadeira liberdade, que nós podemos perfeitamente fazer o que quisermos porque a nossa história já está escrita de antemão. Não é isso. Tanto é que basta que olhemos para o Evangelho, que Jesus diz, olha, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, tenham medo daquele que pode mandar para o inferno, ou seja, que o futuro de cada um de nós não está pré-determinado, que será o resultado daquilo que eu faço com a minha vida a cada dia, das decisões que eu tomo, do bem que eu escolho fazer e do mal que eu me determino a evitar. Porém, quando Paulo fala de predestinação aqui, fala sobretudo desse desígnio benevolente que Deus tem por cada um de nós. Ou seja, que Deus quer que todos nós sejamos salvos. Deus quer que todos nós, e isso não é outra coisa senão o sentido mais profundo de salvação, que é estar em união com Ele, pois ser salvo não é outra coisa senão estar em comunhão com Deus, já aqui na terra e de modo pleno no céu. E nesse sentido, todos nós estamos predestinados, porque é o que Deus quer e nos dá a condição, através da sua graça, que alcancemos isso. Mas ainda, São Paulo sempre, nesse início da carta aos Efésios, vai dizer o seguinte, que em Cristo, ou através de Cristo, nós acreditamos, recebemos o dom da fé. E ele diz o seguinte, e fomos marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção. Interessante essas duas imagens que São Paulo utiliza para falar do Espírito Santo. Selo e penhor. O que ele quer dizer com isso? E o que isso pode servir para nós
de força para que confiemos mais em Deus e que não tenhamos medo, como disse Jesus no Evangelho. Bom, a primeira ideia é o selo. A ideia de selo, sobretudo no mundo antigo, fazia referência a marcar uma realidade para dizer que ela pertencia a alguém. Então a pessoa que estava com um selo significava que ela tinha uma relação com alguém, com algum rei, com alguma entidade. E dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo significa que recebemos uma marca que faz com que saibamos, tenhamos a certeza de que pertencemos a Deus. Uma marca que não é física, uma marca espiritual, que é a própria unção do Espírito que nos configura com Cristo. Ou seja, estamos como que marcados na nossa alma com o fogo do Espírito Santo que faz com que pertençamos completamente a Deus. Esse selo recebemos no nosso batismo. Por outro lado, a palavra penhor. O que é um penhor? O penhor é uma garantia de algo que eu vou receber. Então, por exemplo, o salário é algo que o sujeito que trabalha pode saber que receberá como penhor. Trabalhando como penhor, eu sei que depois eu recebo o meu salário. É uma garantia de algo que eu vou receber. E, portanto, o Espírito Santo é para nós penhor dessa herança, que é essa união com Deus, que é a garantia desse desígnio de salvação, dessa benevolência de Deus, desse amor misericordioso que sempre, em cada circunstância, virá ao nosso encontro para que, nas diversas situações da nossa vida, tenhamos sempre a possibilidade de fazer o que é o certo, de evitar o que é errado e de, sobretudo, caminhar sempre mais intensamente, profundamente, com mais convicção, inclusive, em direção a esse nosso destino. Esse sim, fruto também da minha liberdade, que é estar em união com Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Salmo nos convidava a refletir que feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Eu e você somos esse povo. Nos escolheu para ser a sua herança, para sermos parte da sua família. Portanto, sim, somos felizes. E mais ainda, por termos o selo do Espírito, o penhor da salvação pelo mesmo Espírito, não tenhamos medo. Não precisamos temer nada, porque sabemos que nosso Pai cuida de nós. E por isso evitamos o fermento dos fariseus. Por isso podemos evitar a simples vivência da nossa existência através da aparência, querendo agradar os demais, vivendo de mentira. Não, eu não temo ninguém, não temo o juízo dos outros, o que os outros vão pensar. Porque eu sei que eu sou amado. Eu sei que Deus me conduz. Eu sei que Deus, em cada momento da minha vida, em cada passo que eu dou, me guia. Por isso, feliz sou eu e você por termos esse selo e esse penhor do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.